segunda, 17 de agosto. Verso para memorizar. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. 1 Coríntios 15, 14 e 17. Cristo ressuscitado, nossa única esperança. Em 1 Coríntios 15, 9 a 19, Paulo mostra quão graves e terríveis são as consequências de negar a ressurreição. Sem ela, os crentes não têm esperança, nem para o presente, muito menos para o futuro. Ouça 1 Coríntios 15, 9 a 19. Porque eu sou o menor dos apóstolos e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Pergunta 3. Quais seriam as consequências se Cristo não tivesse ressuscitado? De modo geral, os pagãos antigos não criam na ressurreição, especialmente no mundo grego, marcado pelo dualismo entre corpo e alma, segundo o qual, na morte, a alma se desprende do corpo e vai para onde se supõe que as almas dos mortos vão. Paulo começa 1 Coríntios 15, 12 a 19, com uma pergunta retórica que revela sua perplexidade. O quê? Como é que alguns de vocês dizem que não existe ressurreição dos mortos? Para ele, era inconcebível não crer na ressurreição, até porque havia muitas testemunhas oculares. Pior ainda, sem a ressurreição, a esperança deles estaria construída sobre uma mentira, e eles permaneciam em seus pecados. Paulo afirma que se não há ressurreição dos mortos, então, 1. Cristo não ressuscitou. 2. Nossa pregação é vã. 3. Nossa fé também é vã. 4. Somos falsas testemunhas. 5. Nossa fé é inútil. 6. Ainda permanecemos em nossos pecados. E, naturalmente, 7. Os que morreram estão perdidos. Sem a ressurreição, tanto a pregação quanto a fé são vãs. O termo grego traduzido por vã, vazio, é kenos. Essa tradução é adequada, mas pouco específica. Os estudiosos discutem se kenos significa vazio, por carecer de verdade, não é verdadeiro, de resultado, sem efeito, ou de propósito, sem propósito, em vão. Seja como for, em um cenário sem ressurreição, a fé é descrita como fútil ou vã. Embora mataios seja próxima de kenos, a ideia é que, se Jesus não está vivo, a fé é infrutífera, um engano, porque nossos pecados não foram perdoados. Seríamos falsas testemunhas, enganando e sendo enganados. Se ao morrer a pessoa vai imediatamente para o céu ou para o inferno, que sentido tem 1 Coríntios 15? Por que a verdade bíblica do sono dos mortos é um ensino tão importante?